fui para Guaramiranga estudar filosofia. Lá, uma vez olhando na biblioteca, achei aquele livrinho velho, e olhei, era dele. Aí eu li todinho, me deu muita alegria, facilitou muito a minha vida espiritual. Esse livro da verdadeira devoção da Senhora, escrito por Samuel Mariano, que agora está, graças a Deus, bastante gente espalhada, né? O povo está sabendo que muita gente fora do convento dessa comunidade que fazem esta consagração à Nossa Senhora. A gente dá tudo a Nossa Senhora, fica sem fazer, sem nada, porque sabe que ela, tudo precisar, é só mamãe, ela dá. Aquilo foi uma beleza para mim, isso me facilitou muito a vida. Depois, quando eu fui fazer também, fui para o Maranhão fazer a teologia, fui aqui, ficamos só dois, os outros iam caindo. Tive uma turma bastante grande, mas depois foi para os 6, depois ficaram 3, depois ficaram 2. Me ordenei, quer dizer que eu fui lá para estudar no nosso estudo, em vez de ser lá no seminário, era dentro do nosso convento, né? Eram os padres que nos ensinaram teologia, filosofia. Então, eu lá tive desses 2 anos, eu aproveitei muito, graças a Deus, foi tempo da guerra. A gente lembra que a gente saía, tirei a carteira de motorista como se chama essa pessoa que fica dispensada da reservista, né? Terceira categoria. E aí a gente ia, fiz ali também no futebol, ensinava o catecismo, porque naquele tempo a gente era muito fechado, o convento seminarista era muito sólido, a gente não falava com ninguém, mesmo a pessoa da família era rara. Quando eu fui só meus pais, quando eu cheguei aqui, meu filho, aquele ano que eu disse, para 1974, né? Meu pai foi transferido para Pernambuco, lá chamado Rio Branco, que hoje se chama o nome daquele cardeal, cardeal Pernambuco. Tem um nome muito conhecido lá, meu pai Rio Branco, na hora. Então ele ficou, eu fui no navio e eles foram me esperar lá em Recife. E aí poxa, eu não pedi para vir, mas o superior teve pena de mim e deixou que eu ficasse com ele no hotel. Passei um dia com ele, meu pai e minha mãe. Aí enquanto o navio carregado lá, deixava. Depois, no dia seguinte, segui para a Bahia. E na volta também, mesma coisa. Então era assim, a gente ficava longe da família, mas escrevia, né, de vez em quando, que eu lia. E agora, eu voltei, quando eu voltei de São Luís do Maranhão, eu voltei como diácono, porque naquele tempo, nós, padres, nos ordenávamos no fim do 3º ano de teologia, chamado padrinho, né? Ia fazer depois do 4º ano, da moralina, depois da moral, já como padre, já celebrando missa e ajudando. E então eu vim como diácono lá de São Luís do Maranhão, fiquei em Guaramiranga, ajudando a dar aula. E depois, em 1944, no dia 1º de outubro, eu ordenei aqui em Fortaleza. Uma coisa que antes, que eu era diácono, estava lá, eu acho isso aí também uma coisa muito boa. No tempo eu fiquei angustiado, apareceram assim, eu via assim, umas coisas roxas aqui nas coxas, pensando que era leproso. Porque o Frei Agostinho foi capelão da Velha Rosário, né? E via e falava, e via, tocava assim, aqui não estou me sentindo nada não. Eu fiquei pensando que
E dizer, quando eu vi aquelas coisas assim, meio roxas, eu pensava que estava leproso também. Aí fui falar com o meu superior, Adolfo, dizer a ele que eu estava, sim, achava que de me ordenar, que ele estava assim. Aí disse, olha, é o seguinte, agora vai recortado, vai para Fortaleza, ele vai também ao médico, ele vai passar a Semana Santa lá, você vai e lá aproveita lá o médico. Aí fui, nós viemos, quando fui ao médico, o médico fez sorrir, né? Disse, não, eu também tenho isso aqui, eu disse o nome, aquelas meias assim, bem fininho, como chama? Não. Cara, tem uma barra de vermelho que se rompe, e fica aquelas manchas roxinhas. Eles, toda pessoa que é professor, pessoa que tem que ficar em pé, pode ter isso, né? Não tem nada. Aí pronto, que eu tiro a pedra de cima do meu coração, quando eu voltei para lá. Aí me ordenei e fui aqui para. Eu fui me ordenado, passei um ano aqui em Sejana, ajudando, sendo assistente dos meninos, e ao mesmo tempo fazendo o quarto ano, estudando. Não terminou, aí fui lá para Guaramirama, ajudado na aula de filosofia, foi bem, mas fala, isso não sei se não interessa a vocês, eu estou só falando que ele falou, mas eu não sei também. Eu disse a ele, já fui ao Padre Marcos, que eu fiquei muito alegre quando ele me convidou, quer dizer, quando ele comunicou que aqui na Vila União ia para esse centro de evangelização. Minha alma se alegrou. Mas quando ele disse que eu vinha para fazer uma aula inaugural, eu disse, meu pai do céu. Aí eu fiquei desde aquele tempo, né? Pelejava e nada. Mas, graças a Deus, o tempo, até que há 2 dias atrás ele foi lá e falou, ele me animou de novo, né? Eu aqui estou confiando na vontade de vocês, viu? Que me chamaram, mas nunca. Sobre a beleza que eu achei, e ele aqui, o Padre Marcos, só dentro desse meio muito inspirado pelo nosso Senhor, né? E colocar o nome deste lugar, Barco de Jesus. Aqui, eu tinha visto aqui nessa carta, nessa semana, nessa palestra, que o pregador do Papa, chamado Raniero Cantalamessa, né? Ele fez para os frades que estavam lá reunidos, o capítulo das esteiras, quer dizer, muito gente, frade de toda parte do mundo se reuniu, e ele falando a respeito da viveu servir como franciscano. E quando ele fala da pregação, ele diz o seguinte: a história raramente se desenrola